Olá, está no ar Porto 360, o nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. O Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Esta semana estamos aqui no Summit ANTAQ, que traz também o prêmio ANTAQ pela primeira vez fora de Brasília, direto do Porto de Santos. E você, é claro, vai acompanhar a opinião das principais autoridades e personalidades que estiveram presentes no Summit ANTAQ e no prêmio ANTAQ 2023. O prêmio ANTAQ é uma premiação pela qual a agência dá muito valor, porque ela visa reconhecer as melhores práticas ambientais, de sustentabilidade, de governança socioambiental. Então, a ANTAQ, todo ano, ela faz um ranking daqueles terminais, portos públicos, privados, empresas de navegação que mais se destacaram nessas práticas ambientais. Pela primeira vez a gente está fazendo fora de Brasília, e nada melhor do que o Porto de Santos, mais simbólico, por tudo aquilo que ele representa para o setor portuário brasileiro, por ser o maior porto público nacional, para que a gente faça pela primeira vez aqui em Santos. E também para completar, para enriquecer mais ainda o prêmio ANTAQ, o Grupo Tribuna também nos presenteou com a realização de um summit. Nos propôs que fizéssemos também aqui em Santos um summit para discutir aspectos da regulação, como a ANTAQ pode, a partir dessa discussão com especialistas, com outras entidades, instituições parceiras, como a ANTAQ pode melhorar a sua regulação para trazer ainda mais eficiência, melhorar a infraestrutura de transportes e a infraestrutura portuária. O Porto de Santos é um porto que atrai muito o olhar da agência. Então, as nossas prioridades hoje em dia dentro do Porto de Santos é fazer com que a FIPS, a Ferrovia Interna do Porto de Santos, atinja os seus objetivos, realize os investimentos e esses investimentos se transformem em melhorias para aumentar a eficiência da operação ferroviária de maneira coordenada e integrada com a operação portuária. A partir dali, o Porto de Santos possa ser cada vez mais produtivo e atender a demanda de cargas que vem aumentando. Também a ANTAQ vem se esmerando para também auxiliar numa regulação que ajude a melhorar a infraestrutura aquaviária. Então, a questão do acesso aquaviário de Santos é muito importante. A autoridade portuária vem estudando a modelagem também de uma concessão ou de uma alternativa, de uma PPP, para que o acesso aquaviário, o canal de navegação do Porto de Santos, ele seja compatível com o que o porto precisa em termos de volume de cargas, e a agência está atuando de perto para auxiliar, apoiar no que for preciso na regulação. A Mariana Pescatori, secretária nacional de Portos e Transportes Aquaviários, elencou projetos em andamento e planos da agenda do Ministério para 2024. A gente tem tocado o projeto do túnel, deve ser uma parceria do governo federal, da autoridade portuária e do governo de estado, para que a gente possa colocar uma modelagem de uma parceria público-privada, de pé. A gente também está modelando e vai começar a modelar junto à autoridade portuária as concessões parciais aqui do porto, que é a concessão do canal de acesso, concessão do acesso terrestre, e o Pomini também tem falado da concessão de Itatinga, Eu estou hoje no Conselho de Administração do Porto, então mais imediatamente a gente já está fazendo a manutenção, o contrato de manutenção. O Pomini já tem trabalhado no contrato para aprofundamento de 16 metros para o primeiro semestre do ano que vem, que ainda não vai ser uma parceria público-privada, por concessão, e modelando uma concessão mais de longo prazo para a gente poder aprofundar para 17 metros. A gente tem muito a entregar, muito a fazer, e espero muito estar apoiando o ministro nessa tarefa aí dos próximos 3 anos. No Ministério, um pipeline de projetos, E para os próximos 3 anos, a gente ainda tem um pipeline de 57 projetos para irem a leilão, Dentre eles, a gente comentou aqui os principais: concessão do canal de acesso de Paranaguá, concessão do canal de acesso aqui de Santos,
do Rio Grande, o Porto de Itajaí, que também está sendo bastante discutido, e alguns arrendamentos que vão ser bastante importantes para o desenvolvimento aí dos diversos portos que a gente tem no país, né, em todas as regiões. E a gente efetivamente tem que desenvolver uma política pública que fomente o setor a ter essa visão da ESG, né? Então, ter uma visão de que tem que ser feito um desenvolvimento ambiental e eles têm que estar atentos, né, a essa transição energética, a descarbonização, ter também toda a parte de investimento no desenvolvimento social, então na relação porto-cidade, ter toda a parte de preocupação de governança e compliance, e criar uma estrutura de governança para criar uma política pública que incentive o setor privado, que majoritariamente investe no nosso setor hoje, a estar investindo em políticas de ESG. Outra diretora da ANTAC, a Flávia Takahashi, também conversou com a nossa equipe do Porto 360. É o segundo Summit ANTAC que a gente realiza em parceria com a Tribuna. O Summit tem uma proposta de discutir tendências e modernidades para o setor. Esse ano a gente congrega a realização do Summit com o Prêmio ANTAC, é um prêmio que a gente realiza desde 2012, para premiar políticas de diversidade, políticas voltadas ao meio ambiente, tanto os portos organizados quanto os terminais. E é a primeira vez que a gente realiza esse evento dentro de um porto organizado, normalmente é na sede da agência, e é mais uma iniciativa para que a gente possa aproximar as iniciativas do ente regulador, da comunidade portuária, estar realmente participando da operação. E o objetivo da ANTAC é sempre aproximar, fazer uma regulação que possa atender cada vez mais o mercado e tornar o setor portuário mais eficiente. Vamos ouvir agora também Robledo de Lemos Costa e Sá, que é capitão dos portos do estado de São Paulo. Bom, primeiro eu quero parabenizar toda a produção desse evento maravilhoso, né? O primeiro evento Prêmio ANTAC que está sendo realizado fora de Brasília. E ninguém mais qualificado que a Marinha, que é a baluarte e a defensora dos assuntos relacionados à economia azul, né? E a ANTAC está aí como agência reguladora para impulsionar a economia azul nos nossos portos e na nossa Amazônia Azul. Então a Marinha via abrir um evento desse, com profissionais totalmente capacitados, no caso da nossa banda de música, eu acho que vem a brilhantar ainda mais um evento de tamanha magnitude e importância para o Porto de Santos, para Santos como cidade e para o nosso Brasil também. A Agência Nacional de Transportes Terrestres teve um papel fundamental dentro do evento e a gente conversou com o diretor-geral Rafael Vitali. E a participação da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, junto com a ANTAC no evento de hoje, também é fundamental. Afinal de contas, todo porto precisa de uma ferrovia ou mesmo de acessos rodoviários adequados para que a sua eficiência seja efetivada nos números que são apresentados ao longo dos meses e do ano. Então, nós somos uma agência parceira da ANTAC, isso foi celebrado aqui no palco de hoje. E vamos continuar assim, sempre olhando para o Porto de Santos, trazendo o dinamismo necessário. Temos agora a FIPS, a Ferrovia Interna do Porto de Santos, da qual nós, da ANTT, faremos, em cooperação com a ANTAC, o acompanhamento das obras, a supervisão e a fiscalização desse serviço que precisa ser prestado, para que amplie cada vez mais a participação do modo ferroviário no acesso ao Porto de Santos. Nós temos um plano de trabalho bastante detalhado de acompanhamento dessas obras, verificação da qualidade, da manutenção aqui da Ferrovia Interna ao Porto de Santos e do acompanhamento da sua eficiência, da sua operação, para que o porto seja o melhor possível atendido pela ferrovia. É isso que a gente quer, é isso que o Brasil espera, é isso que o Porto de Santos também quer. Um dos mais modernos terminais de containers da América do Sul, a Deep World Santos, conversou com o Porto 360 por meio do seu diretor-presidente, Fábio Siqueirino. Olha, eu acho que é super importante a gente trazer um summit, né, dessa magnitude, dessa importância aqui para o Porto de Santos e trazer um ministro podendo falar sobre essa união que ele está buscando através do Ministério, juntando ANTAC, CAD, TCU e também sobre as obras que vão beneficiar o maior complexo portuário da América Latina, que é o Porto de Santos. Então, quando ele fala de dragagem, quando ele fala de acessos, eu acho que isso é a pauta que vem sendo discutida já há muito tempo e que a gente precisa realmente de uma definição, né? Nós não podemos perder o protagonismo de ser o maior porto da América Latina e temos que continuar trazendo assuntos de relevância como o Summit está trazendo. Então eu acho que é muito importante, é uma oportunidade única e acho que é um marco, né, trazer lá de Brasília o Prêmio ANTAC aqui para o Porto de Santos. Eu acho que o principal ponto é a dragagem, né? Se eu puder citar um segundo ponto, é o acesso terrestre ao complexo portuário. Eu acho que a gente já tem as rodovias, né, Anchieta e Imigrantes, de certa forma colapsadas ou muito próximo de um colapso. Então a gente precisa de uma terceira via de acesso e o acesso aquaviário é fundamental.
Os armadores estão querendo trazer navios maiores para cá e para isso eles precisam de um calado compatível, né? Para a gente garantir a competitividade do comércio exterior brasileiro. Se a gente não fizer isso, algum outro porto da costa brasileira vai ganhar esse protagonismo. Então nós não podemos perder isso, temos que trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível. O Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo também estava presente e o Regis Prunzel, que é presidente, conversou com o Porto 360. A ANTAC então traz esse movimento para o Porto de Santos, reconhecendo o trabalho dos operadores portuários, reconhecendo o trabalho de todas as empresas que fazem a movimentação de carga, que faz a geração de empregos aqui nos portos do Estado de São Paulo. Olha, nós estamos em tratativa de várias convenções coletivas de trabalho, né? Nessas convenções a gente administra então as regras de trabalho para os próximos 2 ou para os próximos 3 anos de vigência da convenção. Nós temos várias em andamento, nós já temos 4 convenções fechadas. Nos últimos 6 meses nós fechamos 4 convenções e nós estamos em via de fechar mais 2. Estamos torcendo que a gente consiga fechar até o final do ano. Essas convenções, mais uma vez, elas representam o regramento de como que nós vamos trabalhar com a categoria laboral aqui nos portos do Estado de São Paulo. Já a Portonave estava representada pelo seu diretor superintendente Osmar de Castilho Ribas. É importante trazer para esse ambiente portuário esse tipo de summit e nós estamos muito satisfeitos. Participamos hoje do evento o dia todo e foi uma experiência muito boa. Portonave é um terminal privado que continua fazendo seus investimentos lá em Santa Catarina. Temos crescido bastante e neste ano nós entramos com a readequação dos nossos berços para receber navios maiores. Esperamos estar com toda essa estrutura pronta nos próximos 2 anos. O CAD tem papel importante nas operações portuárias, principalmente dando aquele ajuste necessário na concorrência. E Alexandre Barreto, que é superintendente geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, pontuou mudanças previstas para 2024. A iniciativa do ministro Silvio em destravar e desburocratizar o procedimento de concessões de terminais portuários tem a convicção que vai representar uma transformação gigantesca para o Brasil. Hoje, em média, os prazos de concessão giram em torno de 3 a 4 anos. A ideia do ministro é, a partir de um programa que vai ser lançado em janeiro, reduzir esse tempo para 8 meses. Para isso é necessário que diversos órgãos públicos trabalhem juntos em prol da sociedade, em prol do setor produtivo. Algumas concessões em vista, especificamente na área de Santos, como o ministro já anunciou, a construção da passagem entre Guarujá e Santos está no radar do governo, especificamente no porto, a concessão de algumas áreas de arrendamento portuário também estão no radar. Esse grande evento ocorreu dentro das dependências da Eldorado Celulose e o diretor de logística, Flávio da Rocha Costa, também conversou conosco. Olha, acho que primeiramente a gente está muito honrado de receber o primeiro evento da ANTAC fora da cidade de Brasília. Então, para a gente, eu acho que hoje a gente está muito honrado de estar sendo a sede desse evento. Em segundo lugar, eu acho que o debate entre o setor público e o privado é sempre muito importante. A gente ter a oportunidade de ouvir ministros, de ouvir secretários, de ouvir agências reguladoras e também a esse público, o setor público ouvir também o setor privado. Então, para a gente fomentar esse tipo de debate, a gente tem a honra e tem o privilégio também de estar recebendo essa estrutura aqui no nosso terminal. E o terminal da Eldorado, que é novo, como você disse, inauguramos em 31 de julho ainda desse ano. Estamos aí já em voo de cruzeiro, né? Já estamos aí operando praticamente 70 mil toneladas por mês, que além da produtividade da descarga, nós temos o berço de atracação dos navios, são 2, em frente do terminal. Então a gente consegue ter produtividade na descarga da celulose e o carregamento da celulose. Então para a gente é muito importante. A gente entra e sai desses debates, né, desses eventos, sempre falando, eu acho que já estou pouco tempo no Porto, mas sempre é o mesmo assunto que eu acredito e a gente sempre tem que ter esperança, né? Esperança que vai resolver. Primeiro é o calado do Porto. Infelizmente, a gente ainda tem que tocar nesse assunto. Às vezes a gente desiste, cansa um pouco de falar, mas a gente constantemente tem que estar alertando as autoridades, porque hoje o calado do Porto de Santos ainda a gente não consegue trazer grandes navios. Então, por exemplo, você vê o caso da celulose, hoje já tem navios que carregam 70 mil toneladas. Eles não conseguem atracar no meu berço.
Por quê? Porque não tem calado suficiente. Então, não, isso no caso nosso, mas no caso do container é a mesma situação. Então, hoje no mundo os navios estão crescendo. E, infelizmente, ainda esses navios não vão poder vir para Santos. E o segundo, que também faz parte do assunto chamado acesso, né, ao porto, é a parte rodoviária. Hoje, cada vez mais, a frota de caminhões está crescendo e cada vez menos a gente vê as estradas aumentando. Então, esse é um ponto de atenção muito importante também que a gente tem que debater. Encerramos essa série de entrevistas do Porto 360 dessa semana com a fala de Márcio Salmi, da Costa Brasil. Bem, a Costa Brasil é uma empresa focada em integração logística. Então, quando a gente fala de infraestrutura, regulação, influencia muito a nossa forma de atuar e atender o nosso mercado, que é focado no mercado doméstico. O Porto de Santos, que é um porto muito importante para nós, porque muitas das cargas que chegam, né, e saem da região aqui do estado de São Paulo e conecta com o norte do Brasil. Um outro ponto bem interessante aqui é a questão da eficiência e da questão do ESG, né? O ESG é uma pauta importante para a sociedade, e a Costa Brasil ela tem uma frente muito importante de eficiência. A gente trabalha com equipamentos elétricos, equipamentos que tornavam a operação longa de 3, 4 horas, por 5, 6, 10 minutos de estufagem de carga. E a gente tem aqui uma premiação de inovação, tecnologia, né? E pensando no ESG. Então é muito bom que as autoridades, as agências, elas fomentem esse tipo de visão de negócio, porque ela não só é impactante no mundo do aspecto econômico como social. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando sempre muito mais do que informação. Um forte abraço e até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio